Nosso terceiro e último produto, ele é um vídeo documentário que está baseado na história e na memória da comunidade de Tribobó. Então é falar do passado, é pensar no presente e projetar um futuro que vai além das nossas expectativas enquanto ponto, mas que a gente deixa para essa comunidade a possibilidade de continuidade. E é isso, não está nada acabado. Nós só estamos começando uma nova história. Não rola esperar a atitude de quem não tem, então faça, não espere isso de alguém. Só peço a Deus luz, amém, pra carregar a minha cruz, assim tudo fica bem. Eu sigo no meu tempo como um trem, não troco um sorriso por uma nota de 100. E ninguém vai conseguir me parar, se a cada lágrima que jorrar rolar um oceano de esperança. Se não houver mudança, não tem importância, o meu sorriso vai esbanjar exuberância. Mesmo que o mundo me ofereça tudo em abundância, sempre vou achar beleza na inocência de uma criança. Hoje eu busco conhecimento pra ser melhor, mas desconheço os limites da ignorância. Da ignorância. Da ignorância. Hoje eu desligo a TV e vivo a rua. Só ganha quem faz por merecer e faz na rua. Minha rima no ouvido do mano perpetua, esse é o ponto de partida, mas a luta continua. Hoje eu desligo a TV e vivo a rua. Só ganha quem faz por merecer e faz na rua. Minha rima no ouvido do mano perpetua, esse é o ponto de partida, mas a luta continua. Sei que não é em vão a minha dedicação, viver em ação, se esperar a reação, poesia em canção, sei bem minha posição, atingindo multidões com palavras do coração. Como uma infecção, quero atingir seu lado errado. Sei que meu maior talento é ser um moleque dedicado. Sou o lado certo do incorreto, só sei do agora, pois o amanhã é incerto. Quero vencer, mas não fujo do pior. Sei que perdendo eu me transformo em alguém melhor. A vida é aprendizado e eu sigo no comando, aprendendo a dividir pra continuar multiplicando. Não vou subtrair, eu tô aqui pra somar. Não adianta falar se não sair do lugar. Não quero parar, mas sem usar meus freios. Não levo o fardo de um burro carregando o pensamento alheio. Não quero entender, mas eu busco a solução. Onde eu vivo em paz, mas é meia confusão, é meia guerra das classes sociais. Não busco normalidade pros loucos, busco loucura pros normais. Eu vivo nesse mundo consumista e quero ver a prazo, não paga pela vida à vista. E nesse mundo capitalista quero estampar sorrisos e não vender sorrisos em uma capa de revista. Hoje eu desligo a TV e vivo a rua. Só ganha quem faz por merecer e faz na rua. Minha rima no ouvido do mano perpetua, esse é o ponto de partida, mas a luta continua. Hoje eu desligo a TV e vivo a rua. Só ganha quem faz por merecer e faz na rua. Minha rima no ouvido do mano perpetua, esse é o ponto de partida, mas a luta continua. Olha, essa estrada ela surgiu em 1923. Na realidade, os anseios era realmente construir um bairro. Ele, apesar de ser um homem analfabeto, ele não sabia ler, quem sabia ler era a minha avó. Ela que lia para ele tomar as decisões dele. A história é essa. Ele não sabia ler e nem escrever, lógico, e nem escrever. Olha só, a chegada da família em si, o meu avô, numa localidade bem próxima aqui, chamada Paciência, né, a antiga estrada velha de Maricá, ele tinha um pequeno comércio. E na ocasião que foi aberta essa estrada vindo, né, de Niterói, do antigo estado do Rio de Janeiro para cá, ligando a região dos lagos, o governador do estado era o Amaral Peixoto, que se predominou o nome Amaral Peixoto. Esse cidadão, muito amigo, muito próximo à família, falou para o meu avô que ele comprasse essas terras
e que essas terras iriam ser cortadas pela rodovia. De fato foi. Que ele começou a determinar rua por rua, ele começou a fazer uma homenagem aos seus filhos, né? Rua Eusébio, que é a rua da de casa. Rua Eugenira, é aquela da esquina do Gato, hoje aqui fora do lado de Celso Araújo Teixeira. Tem a Rua Eusélia, que fica ali fora, do lado do borracheiro, né? Entre o borracheiro e o barzinho, é Rua Eusélia. Tem a Rua Eunésio, que fica lá atrás, na reformadora de pneu. Mas de 50 até 60, aqui onde nós estamos falando agora, aqui era uma garagem de um ônibus, uma empresa de ônibus, chamada Autolotação Comercial, que foi a primeira linha de ônibus que liga Alcântara a Niterói. Eu vim para cá há 50 anos atrás. Eu cheguei aqui em 52. Em 1991, aqui no local, 91. Mas eu já vinha muito aqui na área, porque eu sempre praticava esporte, jogava futebol por aqui por perto, já conhecia, ao qual me apelidado de Jacozinho, né, Jacó, né? Eu era governante em Caraí, do maior comerciante de Niterói, chamado Casa Borges, mas eu trabalhava fora, trabalhava no cassino de Caraí. Então o que acontece? Com muita dificuldade a minha família, poxa, ela pôde sobreviver nesse local aqui. Naquela época não tinha luz, entendeu? Naquela época a gente tinha que passear de noite, se tivesse que sair, era só noite de lua. Era tudo simples. No quintal você tinha aipim, laranja, banana, melancia, abacaxi, aipim. Você queria fazer uma galinha com aipim, vinha no quintal, atrás da casa, pegava aipim. Então naquela época era muito melhor, porque você não tinha tanto medo de estar na rua e não tinha tanta preocupação com quem seus filhos estariam andando. Antigamente passava uma pessoa, ela falava com você e as crianças respondiam. Hoje em dia você não vê mais esse bate-papo, né? Esse negócio de você falar boa tarde, boa noite. As pessoas eram só dindinha, titia, vovó. Para mim, esse lugar Tribobó aqui para mim é um lugar muito bom. É um lugar abençoado, entendeu? Falta um pouquinho mais de carinho dos moradores para com o lugar, só isso. Próximo à Igreja Peniel, ali no alto, nós tínhamos uma família de circo circense, que é a família do Schumann, que é o tio Alberto, o Ari, e tinha o Cleiton, tínhamos o Maxi, que até hoje é vivo, que eles eram de uma família tradicionais do circense, que trabalhavam com carequinha. O circo eu curti muito. Na minha infância, molequinho pequeno, eu curti muito. Até hoje tem um entregante do circo ainda, que é um senhor que mora ali embaixo. O cinema foi uma coisa legal, mas tipo assim, eu não pude curtir o cinema porque eles passavam muito filmes que era indecente. Eu era moleque ainda, eu não podia assistir o cinema. Em que eu me lembro que passou um filme, A Mulher de 15 Metros, que lotou, foi campeão de bilheteria. Na época desse filme aí, A Mulher de 15 Metros, eu estava com 15 anos, foi em 1969. Eu sempre tive vontade de um dia contar uma história assim, falando do ano, 1969. Essa aí é a oportunidade, não é? E A Mulher de 15 Metros foi assim, como era um local de difícil acesso, assim, devido à condução, que era pouquíssima, né, naquele tempo. Então formamos um grupo de 8 pessoas para podermos irmos ao cinema assistir a Mulher de 15 Metros. E foi aquela turma, né, de
de adolescentes, que éramos todos adolescentes. Fomos assistir a Mulher de 15 Metros. Na verdade, eu não me lembro realmente bem da história. Eu lembro que era uma mulher de 15 metros. Todo mundo queria saber como era uma mulher de 15 metros, como poderia existir uma mulher de 15 metros. E por isso lotou, né? Encheu, né? Assim, ficou vários dias apresentando, que era para poder todo mundo assistir, senão ninguém ia conseguir, não tinha, o espaço era pequeno para acomodar tantas pessoas. E foi isso aí que eu lembro. A terra, ela não era valorizada como hoje. Não tinha valor. Tinha-se terra, mas não se tinha condição, não se tinha dinheiro. As casas, sabe como é que era? Era uma aqui, uma lá na Praça de Tribobó, uma lá naquele morro lá em frente, outra lá na curva da Donep. Naquela época, as pessoas não tinham um terreninho pequenininho, era muita terra. A minha mãe, o resto lá pro morro, a minha mãe vendeu. Vendeu tudo, porque meu pai também não ligava, depois não deu mais valor a nada, não quis mais saber de nada, só queria beber, aí a minha mãe teve que vender. E por que tu veio? O que aconteceu? Eu vim porque eu comprei terreno aqui, construí minha casa e deixei sair fora do aluguel, meu querido. Eu costumo dizer que para mim aquilo foi um achado, porque realmente era barato. Era barato. No início eu encontrei um pouquinho de dificuldade para pagar, mas depois eu pagava o ano todo de cada vez. Porque lá estava difícil de trabalhar, arrumar serviço. Naquela época era muitos imigrantes que vinham, e até houve uma época que não vinham sem carta de chamada. Eles vinham para cá sem carta de chamada. Mas depois do meu tempo, já tinha que ir com carta de chamada, e 2 anos quem chamava tinha que dar trabalho ou responsabilizar-se pelo que acontecesse, né? Em 60 já tínhamos ali a padaria. Em 60, ali onde é agora, aquela agência de automóvel, aquele prédio era meu, foi meu. Como você sabe, Tribobó, você deve saber, né? Através de alguém, que Tribobó é um bairro grande. E ele é subdividido. E eu moro numa dessa, né, num subbairro, numa dessa subdivisão. É um subbairro Jardim Nazaré. Então, nós nos reuníamos com alguns moradores da nossa comunidade e criamos uma associação de moradores. Tendo em vista essa enchente, o dia uma chuva muito forte, eu e mais alguns diretores, a gente acionou todos os órgãos, né? Defesa Civil, acionamos alguma imprensa, né? Televisão, essas coisas. Porque a gente já havia feito pedido das terras junto ao governador Moreira, entendeu? E a gente estava aguardando uma resposta dele. E aí o governador se interessou e mandou alguém, né, que viesse à comunidade. Foi quando ele liberou essa área para a gente assentar essas famílias que estavam desabrigadas. Todos que foram ocupados através de sorteio pela própria Secretaria de Estado.
Então, toda essa terra foi doada para nós, para a Associação de Moradores, administrar isso aí. Eu acho que o movimento de Tribobó em si ainda é muito tacanho, anda muito devagar, principalmente o centro de Tribobó. Né? Os subbairros cresceram mais do que o próprio centro de Tribobó. Pode ser que agora, com essa evolução, a coisa se modifique. Porque ali, centro de Tribobó tem o quê? Tem um cidadão que comprou aquilo ali há uns anos atrás, construiu aquelas casinhas todas baixas ali e coisa e tal, e continua lá aquela situação. Não evoluiu muito. Tribobó parou no tempo, eu creio. Não, Tribobó não desenvolveu. Eu tenho que ir a Alcântara fazer compra, eu tenho que ir em Niterói. Eu e a minha família. Tribobó teria que derrubar aquela praça toda. Não evoluiu muito. Olha, eu vou falar para você, o crescimento foi até bom. Foi até bom pelo lado, mas pelo outro não valeu a pena. Porque através desse crescimento vêm as coisas ruins. Porque o Tribobó vem crescendo por conta própria. Eu estou aqui, tem mais aproximadamente uns 25 anos que nós não recebemos uma obra de grande porte, com boa qualidade, que viesse beneficiar a nossa comunidade. Cresceu em modo de espaço físico, né? Criando casas e outras coisas, mas em questão de aprofundamento pessoal, isso não foi bom. Então, as pessoas mudaram o comportamento delas no decorrer do tempo e as transformações físicas em sentido de ter a quantidade de casa foi tirando muitas coisas, porque na época que eu morava aqui tinha um castelo dentro de Tribobó e tinha lagos e as crianças pequenas pulavam esse muro que era baixinho para pegar rã nesse lago. E hoje em dia foi tudo derrubado e feito condomínio, 2 condomínios. Então, muitas casas ali estão até estão rachando a estrutura. Por quê? Porque eles aterraram um lago que existia ali, que brotava, que era natural. Então, essa mudança faz com que você se afaste um pouco também, porque a história você vai contar para os seus filhos, aqui você fazia isso, seu pai brincava aqui para catar rã. Hoje em dia não tem mais isso, você não vê. E até campo de futebol, não tem mais isso por aqui para você estar criança. Antigamente tinha na Rua Nova, as crianças todas iam se juntar para soltar cafife. Hoje em dia você não tem isso, ou você solta na sua rua, no meio de um monte de fio, ou então você fica preso dentro do seu quintal, todo fechado com portão. Desenvolveu algumas partes, eu diria assim que fisicamente, mas é preciso desenvolver espiritualmente, Não desenvolver na parte física, que construir é muito fácil construir, mas a construção se encontra dentro de nós, do que está dentro da construção. Saber das histórias de Tribobó fazem parte da nossa proposta. Quando a gente se propõe a fazer um levantamento, esse diagnóstico do que nós temos de potencial dentro da nossa comunidade, não deixar morrer, né? É fazer um trabalho de preservação e de pertencimento. Memória significa identificação do porquê eu vivo, o que eu quero e o que eu quero do presente e o futuro. Então é importante essa colocação de memória, porque você busca identificar o seu passado, o seu presente e o seu futuro. A minha vida é uma história maravilhosa, sabe? Eu às vezes eu fico pensando, mas eu tenho que agradecer muito a Deus, porque Deus, Ele é um Deus de maravilha. Mas tem muita história. E o meu tio que morava ali do outro lado, o meu tio trabalhava como tropeiro. Mas tem muita história. Meu avô era agricultor, né? Meu avô era agricultor. E o meu avô era Quintino Joaquim da Silva.
que, aliás, é o nome da nossa rua. Mas tem muita história. Eu chegava assim no pé de laranja, eu escolhia que eu queria chupar. Eu dizia assim, essa eu não quero, essa eu não quero, essa eu quero. Mas tem muita história. E o meu avô materno também era Joaquim. Só que o meu avô materno, ele era Joaquim também, mas ele tinha apelido de Joaquim Nadador, porque ele perdeu um braço na Revolução e ele atravessou a Baía de Guanabara com um braço só. Aqui a gente tinha dificuldade de água. Então o que acontece lá, a gente fazia de tudo, manga, pegava água. Então ela vinha, rapaz, com a arma, aquela arma enorme, arma de sal, e dava tiro na gente. A gente corria, desesperado, ela xingando. Eu pego vocês, eu vou acabar com vocês, isso, aquilo. Então aquilo ali pra gente se tornou uma alegria, até uma forma de a gente brincar. Pô, vamos lá na velha do poço, vamos lá pegar uma manga. A gente em cima do pé de manga, pano, manga, e daqui a pouco do nada ela vinha. Ó, seus moleques safados, vocês vão ver, mano. Aí vinha correndo atrás da gente, pô, a velha do poço quase pegou a gente hoje. Pelo que eu soube, isso veio de uma família que tinha 3 filhos. Esses 3 filhos, pessoas pacatas, bobo. Então, eram 3 rapazes. E como eles eram assim, meio bobo, então botaram o nome de 3 bobos. Acabou se cedendo o nome para o bairro, Tribobó. Né? Tribobó, 3 bobos. É isso que eu sei, mais ou menos. Né? Eu estou quase assinando embaixo, porque outra história igual não é possível aparecer. Mas Tribobó, para mim, eu não sei muito sobre essa história do nome Tribobó. Bom, o nome Tribobó, eu não sei dizer diretamente assim no dicionário, mas a pronúncia me diz que para mim tenha sido do Guarani, Tupi-Guarani, né, que é uma das tribos que regimentaram aqui o Estado de Janeiro, o Tupi-Guarani, pode ser dos Tamoios, né, que também foi aqui do Rio de Janeiro, né? Os Goitacazes, né? São tribos que tem aqui. Mas eu não sei, assim, decifrar diretamente, assim, realmente a origem Tribobó. Uns dizem, até para mexer com minha família, que é a terra dos 3 bobos. Não sei se é verdade, mas acredito que sim. Isso aí não tem nada a ver, não. Foge completamente isso aí. Nenhum era irmão, só eram amigos, empresários amigos. Tribobó porque tinha 3, não é 3 bobos. Seu Eugênio, seu Ricardo e seu Viana. Os 3 mais, das famílias mais tradicionais da época. Seu Viana, representando da Forra em Niterói, e da fábrica de geladeira. Seu Ricardo, o Parquinho, e seu Eugênio. Então é Tribobó, terra dos 3 bobos. Brincadeira, foi apenas uma sacanagem isso aí. Não sei se é verdade, mas acredito que sim. Porque todo bairro tem uma história, né? Isso aí não tem nada a ver, não. Foge completamente isso aí. Então as pessoas novamente aqui não sabem realmente o que significa Tribobó. São poucos que buscam esse conhecimento de memória, são poucos.
A mensagem que eu passo da Tribobó, aos triboboenses, é o seguinte, que eles procuram se identificar, conhecer a si mesmo, o seu local, para que eles vivam melhor.